Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Agilidade com Objetividade. Aqui não falamos de lore em Y, de blá blá blá, nós vamos direto ao ponto. No episódio de hoje é o short. O que é limite de WIP, desde a estratégia até a operacional. Bem-vindo, Fioc, tudo bem? Beleza, Margon, tranquilo. Vamos lá, Margon. Quando a gente lê aí sobre limite de WIP, na maioria das vezes se fala ali de times, né? Se fala de times ali limitando o WIP de pequenos itens ali, subtasks, pequenos bugs. Então hoje nós vamos falar aí uma visão mais abrangente sobre limites de WIP. Então no primeiro short nós falamos sobre gestão visual, que o primeiro passo é você enxergar ali o seu trabalho. E agora nós vamos falar sobre limitar o trabalho em progresso em todos os níveis organizacionais. E aí, Fioc, então, dentro desse o que é, não é, faz, não faz, vamos começar o que é. O que é limite de WIP? Então, Margon, primeiro vamos falar o que é o WIP, né? O WIP é Work in Progress, que traduzindo é trabalho em progresso. Então, é o número de itens de demanda sendo feitas ao mesmo tempo em um determinado momento temporal. Esse momento pode ser agora. Então, imagina que nós temos aqui um fluxo. Quantos itens estão sendo feitos ao mesmo tempo? Então, isso é trabalho em progresso. Agora, limitar o trabalho em progresso é colocar um limite no trabalho que está sendo executado. Então, imagine que em cada etapa do fluxo, você coloque ali que é no máximo 5, no máximo 3 ou no máximo 2. Então, resumidamente, isso é o que é. Agora, Margon, o que não é limite de trabalho em progresso? Legal, Fioc. O que não é comando e controle. Isso eu posso te afirmar. Então, você trabalhar com IP não quer dizer que você vai definir de fato e impor a quantidade de cards que um time tem que trabalhar ou não. Ele vai conseguir, né? Ou a organização vai achar esse número para quando for iniciativas estratégicas. O que não é também, não é a diminuição do número de entregas. E isso às vezes é até difícil das pessoas entenderem, né? Então, como assim? Você está delimitando uma quantidade para que a gente consiga ter maior foco, mas você fala que não está diminuindo o número de entregas? Exato. O segredo é a palavra entregas. Eu não estou diminuindo o número de entregas, eu estou diminuindo, colocando um limitador de número de trabalho em andamento. Pelo contrário, você tendo foco, você vai ter entregas sendo realizadas com maior qualidade e um menor período de tempo. Então, você vai ter maior quantidade de entregas, né? Aí a gente pode até falar um pouco depois, em um outro episódio, sobre a lei de Little. E aí, Fioc, então o que faz o limite de WIP? O limite de trabalho em andamento, como você bem falou, promove o foco no que é mais importante. Por quê? Se você coloca limites no seu fluxo, isso te obriga a escolher o que é mais importante. E também cria um equilíbrio entre demanda e capacidade. Gera um sistema puxado, onde as pessoas puxam ali o trabalho conforme se tem esses slots vazios. E também evita, Margon, as mudanças de contexto desnecessárias que prejudicam a qualidade de vida dos colaboradores. Imagina só, Margon, um desenvolvedor. Ele está ali pensando numa regra, né, de negócio, num código. Aí ele tem que ficar também ao mesmo tempo atendendo mais duas demandas. Como que você acha que vai ficar a cabeça dessa pessoa, Margon? Pois é. Então ele vai ficar dividido, literalmente. E acho que é um outro exemplo legal que a gente pode trazer aqui, porque traz muito no mercado exemplos de fato aí do operacional. Mas e como que a gente pode trazer o que faz o limite de WIP na estratégia da empresa? Então, de fato, quando você fala, ó, nós vamos começar 5, 10 iniciativas em paralelo, é muito difícil você conseguir barrar qualquer limite de OIP lá no operacional, na execução, né? De fato, no time, coitado,
ficar priorizando história, o cara vai ter de fato uma enxurrada de feature história, porque você já tá rodando 10 iniciativas ao mesmo tempo. Então, tem que fazer o limite de WIP desde lá da estratégia. Pô, qual que é? Qual o objetivo que a gente quer? Então, quais são as iniciativas que vamos começar? E aí eu já pego, Fioc. E o que não faz esse limite de WIP? Olha, ele não trava os fluxos de trabalho, vez por outra, o fluxo ele pode ali estourar os limites de WIP, não é nada cravado em pedra, claro que não é desejável. E também os limites de WIP, eles não se focam em maximizar o uso de pessoas. Não, ele se foca em garantir o bom funcionamento do fluxo. Então evita o paralelismo e faz com que o fluxo seja otimizado. E também ele não defende que quanto mais demandas forem iniciadas e executadas ao mesmo tempo, mais demandas serão entregues. Igual você falou, né, Margo? Até é meio contraintuitivo. Alguns gerentes aí, ou não só gerentes, vários tipos de líderes acham que quanto mais coisas forem iniciadas ao mesmo tempo, mais coisas serão entregues. Mas não. Vide aí o trânsito, né? Vide aí quem mora em São Paulo, a Marginal Pinheiros, a Marginal Tietê. Então, o paralelismo ele atrapalha esse fluxo de entregas. Agora, Margon, vamos lá. Por que utilizar os limites de trabalho em andamento? Agora vamos falar mesmo de benefícios, tanto para os colaboradores quanto para o negócio. Ótimo. E, consequentemente, para o cliente, né? Então, por que utilizar o limite de WIP? Então, o limite de trabalho em progresso, ele está literalmente ligado na diminuição do time to market. Então, aproveita que ainda não ouviu o nosso episódio Time to Market, escutem, que tá um episódio muito legal. Então, o trabalho de WIP ele ajuda nisso, tá? Diminui o time to market, ele diminui o lead time e proporciona um rápido feedback de mercado. Ajuda na saúde mental dos colaboradores, pois diminui a sobrecarga de trabalho, né? Faz com que a organização trabalhe de maneira mais eficiente e eficaz, né? Com seus recursos, afinal, recursos são finitos, né? Faz com que ela atue em realizar todas as ideias e demandas que surgem, mas de uma maneira mais priorizada, né? E também os limites do IPs nos fazem selecionar o que é mais importante, ou seja, o que traz mais valor para o cliente e para a organização. E Fioc, e como utilizar? Margon, você levantou um ponto muito bom na sua fala anterior, que você falou de começar limitando o IP no nível estratégico. Porque imagine você sei lá, uma pirâmide, onde lá em cima é a estratégia da organização. E lá em cima as iniciativas estratégicas, os projetos, ou os épicos, como o Safe chama, não tem limite de WIP. Então imagine que lá em cima várias grandes demandas aparecem. Margon, quando essas demandas forem quebradas em itens menores, o que vai acontecer nos times? Aí vem uma enxurrada de trabalho. Exatamente, vai encher o backlog e como você bem falou, os times até podem ter ali limite de WIP, mas a pressão sobre eles, do C-level, dos líderes, será muito grande. Então, sistemicamente, os limites de trabalho em progresso começam no nível mais alto da organização. Então, é de extrema importância limitar o trabalho em progresso em todos os níveis, em todos os fluxos. Então não adianta só limitar pequenos itens de squads, e a frase pare de começar e comece a terminar serve para todos, correto, Michael? Não é só para times. Exatamente, né? Até, pô, vamos falar a real. Qual que é a força que às vezes um PO ou até mesmo um tech lead, um desenvolvedor tem em querer diminuir, barrar uma enxurrada de histórias que estão chegando, sendo que lá em cima, né, diretores já acordaram para sócios e já falaram que já tem um monte de coisa em andamento. Ele vai ter que puxar.
Então ele não vai ter esse poder de fato. Acho que para fechar o nosso tempo aí para ser short, né? Então, indicação de conteúdo. Quer trazer alguma indicação legal aí, Fioc? Olha, o blog do Navy tem bastante conteúdo. Então nós temos ali um artigo falando sobre a lei de Liddell, que nós vamos deixar aqui o link. Temos um vídeo no YouTube do One Piece Flow, que nós vamos ver ali que quanto menos demandas estiverem em andamento ao mesmo tempo, mais rápidas serão as entregas. E temos o episódio 2 aqui do podcast, Margon, que foi de Flight Levels, né, que foi um episódio excelente que fala sobre esse pensamento sistêmico e limitação de WIP em todos os níveis. É. E é legal, né? Você vê que nos nossos episódios, como que as coisas estão relacionadas, né? Então não é um, um episódio que fala de um assunto que vai resolver o problema por si só, mas sim um conjunto de coisas tem que estar funcionando, a engrenagem como um todo, para fazer a máquina da organização gerar melhor e trazer valor no menor período de tempo para os clientes, né? E para o próximo short, fica aqui já nosso convite. Vai ser um short sobre OKR, tá? Então, você quer aprender e ver como que aplica, o que é, não é, o que faz, o que não faz. Então, OKR, Objetivos e Key Results, será o nosso próximo short. Valeu, Fioc, até a próxima, abraço. Isso aí, Margo. Muito obrigado aí por esse short e nos siga aí no LinkedIn, na sua plataforma de podcast. Valeu, galera! Valeu, pessoal, um abraço.